liderança, ela é totalmente treinável. E aqui dá para separar as coisas, né? Porque quando fala assim, muita gente, principalmente quando a gente monta descritivo de cargo, coloca liderança como uma competência comportamental, um comportamento. Mas não, liderança é uma competência técnica. Liderança são conjuntos de ferramenta. É você saber dar feedback, delegação, é um conjunto. Tanto que você consegue ir num treinamento de liderança e sair com um monte de ferramentas. Estamos começando mais um episódio do podcast Gestão Lucrativa. O podcast para você que quer mais lucro e não dor de cabeça no seu negócio digital. Eu sou Fred Petrucci. Eu sou Marcelo Pinaza. E hoje, Marcelão, o episódio é para aquele empresário, dono do negócio digital, que tudo que ele queria era contratar um colaborador e o colaborador fazer o que ele é pago para fazer. Sem ficar enchendo de dor de cabeça, sem ficar trazendo problema, sem ficar perguntando o que é para fazer, tomar decisão e resolver problemas complexos. Esse é o sonho de todo mundo quando contrata, né? Você contrata. Então hoje a gente vai ensinar o quê? Qual a importância de você formar líderes no seu negócio digital e como você vai fazer isso, tá? A solução é essa. Então já quero começar perguntando para você, papo reto, Marcelão. Quando você começou a entender que era importante formar líderes na sua agência de lançamento ou no seu negócio? A primeira vez que eu descobri que eu precisava formar líder é quando eu não queria mais, já não estava mais motivado com a minha empresa, mas também não queria ficar sem o dinheiro dela. Então, esse foi a... Você não queria mais trabalhar. Queria fazer outras coisas, porque já estava cansado, né? Empresa física, muito tempo fazendo, muita dor de cabeça, já era um negócio que não me motivava mais. Só que eu ainda tenho que fazer operação, ainda estava muito imerso. E daí eu ficava pensando, cara, como é que essa galera faz? Eu sempre gostei muito do trio da Ambev, né? O Jorge Paulo Lemos, Cupira, o Teles. E tipo, cara, como que essa galera consegue ter tanta empresa, tanta coisa assim? E aí, é óbvio que... Aí você até lê o livro que conta a história deles e tudo mais. Basicamente, os caras pegavam um cara e ia subindo. Quando ele chegava no teto do cargo, cara, você vai pegar esse desafio, vai tocar essa empresa, vai fazer isso. Então, na minha cabeça, desde esse momento, que ficou que, cara, eu preciso formar líderes. Depois, estudando mais como gestão e tudo mais, você aprende que, cara, a principal função do dono é formar outros líderes, né? Porque é o único jeito de você sair ali do dia a dia. Então, no começo, foi um meio para um fim. Eu preciso colocar líderes, porque eu quero sair. Descobri que isso não funciona, não funcionou, principalmente negócio físico. Eu consegui deixar de fazer as atividades que eu fazia, consegui deixar. Então, os líderes, fizeram isso, só que eu não conseguia delegar a parte estratégica. Então, trabalhava menos, não fazia operação, mas eu ainda precisava ser o dono da empresa. E aí, isso não consegui delegar, e aí a empresa estava crescendo muito, optei por vender a empresa para me desligar, né? Aí, supri o salário do dia a dia pelo valor da venda, né? Mas precisou crescer para isso acontecer. Mas foi nesse momento. Cara, quando minha empresa saiu de 5 para 70 funcionários, nesse processo, né? Eu participei de um treinamento de gestão e lá a primeira coisa que a gente faz em qualquer planejamento de crescimento de negócio é fazer um organograma de como sua empresa é hoje e como ela precisa ser, né? Quantas pessoas precisam ter, quais são as funções para você alcançar o resultado que você quer. Como a gente estava num crescimento muito acelerado, a gente tinha crescido quase 8 vezes em 5 meses, né? Era muito grande, a gente precisava ter muito mais pessoas para fazer o que precisava. E aí eu fui lá e descobri que eu precisava contratar uma pessoa para coordenar o administrativo da empresa. Suporte, toda a parte de atendimento, ferramentas, esse tipo de coisa, né? E aí essa pessoa começou a fazer esse processo. Uns 15 dias dela no trabalho, o pessoal começou a reclamar dela. O cara era muito bom tecnicamente, ele era aquele cara faca na caveira, missão dada, missão cumprida, só que quando tinha pessoas abaixo dele, essas pessoas, ele não estava conseguindo fazer essas pessoas performarem. Muito pelo contrário, as pessoas vinham para mim e falavam, pô, o fulano lá, não vou falar o nome dele, né? O fulano lá, muito grosso,
cobra a gente do jeito errado, tá criando um clima chato, né? Então, o que eu descobri? Essa foi a primeira vez que eu aprendi, né? Que para você ser líder, o líder não é um cargo, né? Eu achei que por colocar o cara naquela função, ele ia virar líder. Não, o líder é uma função, é uma responsabilidade que ela precisa ser merecida, né? Não é o fato de eu colocar ele ali como um líder, coordenador na época, que automaticamente as pessoas estavam reconhecendo ele como um líder. E aí eu falei, opa, então peraí, não é só botar a pessoa na função ali e agora você é líder. Se ele não tem as características, as competências, se ele não sabe agir como um líder. E aí eu tive que, de fato, tirar essa pessoa dessa função, porque ele era muito bom operacionalmente, você mandava ele fazer alguma coisa, ele fazia, só que quando dependia dele movimentar a equipe para a equipe fazer, o negócio não funcionava. Agora eu quero começar já perguntando, já vamos entrar nesse mundo dos líderes, né? O que de fato faz de uma pessoa um líder, se líder não é um cargo? Eu acho que vai muito de postura e do viés dessa pessoa, né? Que normalmente o trabalho do líder é você desenvolver os seus colaboradores. Você pode desenvolver de N forma. Eu gosto muito da definição do Vicente Falcone, que ele fala que líder bate meta com o time fazendo certo. Então, qual que é o objetivo do líder? É fazer o time bater a meta, né? Só que ele bate junto com o time. E o que é fazendo certo? Dentro da cultura, dos valores, da missão, da visão, tipo, dentro da cultura mesmo da empresa. Isso que é fazer o certo. Então, basicamente, o líder é esse perfil. E óbvio que, como acaba desenvolvendo as pessoas, acaba estando num nível hierárquico acima, mas é muito normal a gente ver em agências alguém fazendo esse papel, mesmo que a pessoa não esteja hierarquicamente acima. Um exemplo que aparece muito é, por exemplo, o gestor de projetos. Que na teoria, num organograma, pelo menos no meu, o gestor de projeto, ele não está acima das pessoas. Ele está do lado, igual o financeiro. Ele não é o gestor de projeto, ele não é o líder do designer. Só que ele precisa garantir que o designer está fazendo na hora certa e tudo mais. Dependendo, eu já tive gestores de projeto que simplesmente faziam o trabalho e beleza. É uma área auxiliar. Assim como eu já tive gestores de projeto que as pessoas realmente achavam que ele era o líder, porque ia lá, fazia a mesma coisa, pode acontecer com o RH. Na teoria, na hierarquia, o RH não é líder dessas pessoas, mas dependendo do tanto que o RH é maduro, é desenvolvido, tem experiência e é proativo, as pessoas podem enxergar ele como um líder, mesmo na hierarquia não tendo isso, porque ele ajuda a desenvolver, ele quer que bata a meta, ele quer que faça as coisas, a mesma coisa do gestor de projetos. Porque o que a gente está falando aqui que o líder faz, né? Ele, como você falou na definição do Vicente Falcone, ele bate meta com o time fazendo certo, né? Primeira coisa, então, que o líder precisa ter, ele precisa ser uma pessoa voltada para a meta, voltada para uma visão. Ele sabe que alguma coisa precisa melhorar, algum resultado tem que ser alcançado, né? Então, o que a gente quer numa empresa? Você contratou uma pessoa, por exemplo, para cuidar do tráfego, certo? O que eu espero dela, né, hoje, pelo menos? Eu espero que ela defina uma meta ali para o tráfego, eu vou decidir junto com ela, mas não é a meta em si, mas que ela vai correr atrás dessa meta. O fato dele ser líder não é ficar pedindo mais anúncio, mais anúncio, mais anúncio. Além de saber que o custo da lead está caro ou a conversão da página de captura está baixa, ele sentar com a equipe, puxar as pessoas, então fazer um plano de ação, executar, coordenar com as pessoas aquilo. Imagina o cara do tráfego fazendo isso. Agora você imagina o cara da copy fazendo isso na copy. Imagina o cara de vídeo olhando para o vídeo que foi para o YouTube, que a taxa o CTR, a retenção tá baixa, ele chama a equipe e fala, gente, vamos melhorar aqui. E aí você tem o do design fazendo a mesma coisa, e você tem o do financeiro puxando o custo para baixo, trabalhando o fluxo de caixa. Então, como que vai ser a sua empresa se você tiver um líder desse em cada área, cada um olhando para a meta, desenhando o plano de ação e batendo e puxando a equipe para execução e bater meta? É aí que a sua equipe
vai E um crescer. ponto importante que bastante gente me pergunta é, cara, mas do jeito que você está falando, então eu preciso de um líder para cada área. Você precisa de um líder para cada área, mas não necessariamente precisam ser líderes diferentes. É aquele lance do organograma. Cada organograma tem uma caixinha. Nesse começo, todo mundo da sua empresa tem um líder, só que é você. Então aqui tem copy, em cima do copy tá você. Aqui tem o tráfego, em cima do tráfego tá você. Você tá em todas essas caixinhas. Só que eu já tive líder, por exemplo, que era um líder que a gente chamava de gente e gestão. Embaixo dele estava RH e também estava o financeiro. Eu já tive, por exemplo, líder de operações. Cara, essa pessoa, até marketing estava abaixo dele. Então, numa agência, você pode ter um. Pode chamar do que você quiser, né? De gerente, líder, seja lá o que for, mas você pode ter um líder artístico. Um diretor de arte, que quem vai estar embaixo? Tudo que envolva criatividade diretamente. Design, vídeo, pode estar embaixo. Você pode ter um líder de conteúdo. Embaixo dessa pessoa vai ter copy, vai ter social media, vai ter redator. Tudo isso pode tá embaixo. Você pode ter uma área de CS, por exemplo, seja lá que até vendas esteja embaixo. E aí você tem um líder e que ramifica o resto. Então, assim, não é para entrar em desespero no sentido, nossa, eu preciso de líder em todas as áreas? Todas as áreas tem que ter o líder. O cara lá embaixo, eu sou tráfego, ele tem que olhar para cima e falar quem que é meu líder. O designer tem que olhar para cima e quem que é o meu líder. Mas pode ser o mesmo líder. Quando você monta uma empresa, você é líder de todo mundo. Essa lógica é a mesma. É que quando fala que vai botar mais pessoa, a pessoa... Muitas vezes o dono não se vê como líder, né? Cara, eu não sou líder, eu sou dono. Cara, então, prazer é a sua função. Esse é um caso, né? Às vezes você tá na função de chefia, né? De coordenador, de gerente, mas você não está exercendo a liderança sobre a sua equipe, né? Que é o que a gente está falando aqui. Cara, se você não tá... O que o líder faz? Ele faz a equipe ter resultado, né? Ele faz a equipe gerar resultado. Isso já é um desafio para um estrategista. Por quê? Como a gente já sabe, uma das grandes características de um bom estrategista é a execução. O cara é muito bom de execução. E ele sabe fazer ele acontecer. Ele sabe ele pôr a mão na massa. Ele sabe ele resolver os problemas e gerar resultado. A partir do momento que ele sai de ser uma urgência, ele contrata uma pessoa no suporte, ele contrata uma pessoa no tráfego, ele contrata um produtor de conteúdo. Opa, peraí. É aquela famosa frase: as habilidades que me trouxeram até aqui não são as mesmas que vão me levar para o próximo nível. Então agora eu sou chefe dessa pessoa, mas será que eu estou sendo líder dessa pessoa? Então, quando a sua equipe não está tendo resultado, significa que está faltando liderança. É por isso que eu falo tanto, é outra coisa que a gente fez um podcast de processo, onde falava da importância da senioridade para o processo. Para tudo que a gente fala, tem a lance da senioridade, né? Já falei da parte técnica também. Agora, aqui, a senioridade também faz super sentido. Por quê? Qual que é o objetivo do líder? Eu, como dono, se eu for fazer líder, é fazer com que o meu colaborador chegue num determinado resultado, né? Bater meta com a equipe. Como que eu faço para esse cara bater um resultado? Eu preciso desenvolver ele. Ou, se eu não quiser desenvolver ele, eu preciso colocar alguém que já esteja desenvolvido. É por isso que até aí, quando você começa, a senioridade fecha a conta. Por que tem um monte de agência que cresce rápido e depois para? Porque no começo você colocou uma ou duas pessoas que fizeram a diferença. Você não precisou ser líder dessas pessoas. As pessoas traziam o resultado mesmo sem líder. Só que chega um momento da sua agência que ou você vai... Agência, qualquer tipo de negócio digital. Você vai colocar 1 bilhão de dinheiros lá para contratar todo mundo sênior, ou você vai ter que começar a desenvolver. Quando você nota que, cara, eu não consigo ter 5 dessa pessoa aqui, vou precisar desenvolver para não ter que pagar tanto essas pessoas, vou pagar o justo, mas não vou trazer a preço de mercado. O preço de mercado é sempre mais caro do que você desenvolver em casa. E aí você começa a ver, cara, eu preciso de líder porque alguém tem que desenvolver essas pessoas, que muitas vezes você também não sabe desenvolver. Lembrando que liderança é sempre a parte técnica e a parte comportamental de direcionamento. A parte de direcionamento, qualquer dono de empresa consegue fazer, porque você sabe o que é alcançar. A parte técnica é difícil,
Porque, cara, se eu não sou designer, editor de vídeo, como é que eu vou ensinar esse cara? Se eu nunca abrir um gerenciador de anúncios, como eu vou ensinar esse cara? Eu não desenvolvo ele a parte técnica. Quando eu trago uma pessoa sênior, eu meio que minimizo essa parte técnica. Aí eu consigo só desenvolver e falar com os colaboradores. Por isso que eu consegui resultados de 8 dígitos com 7, 8 pessoas. Só que isso tem um teto. Se você quiser alçar voos maiores, cara, você já precisa criar uma estrutura de liderança, porque você precisa retroalimentar esse processo. Como que você está fazendo para formar os seus líderes agora que você passou dos 8 dígitos e esse ano você tem uma meta ousada que é quase dobrar, né, o seu resultado, e você vai precisar formar novos líderes, porque eu sei, né, que você está até abrindo novas áreas na sua empresa que vocês nem trabalhavam antes. Então, é uma competência nova. Como que você fez para formar líderes, continuar com uma agência enxuta, poucos colaboradores, e não entrar nessa parte operacional, nessa parte do dia a dia dessas novas áreas? A gente criou uma área que, vamos dizer assim, que é como se fosse novos produtos, assim. Então, na verdade, criamos 2 áreas novas, né? Uma área que é uma área que vai estar tocando só perpétuo, que era uma coisa que a gente não fazia, e a gente descobriu que, até pelos modelos dos nossos lançamentos, artesanais e tudo mais, né, com muita pegada audiovisual, começa a ficar caro para a equipe criar coisas novas e tirar o foco. Então, eu criei essa área, que é uma área que vai estar tocando o perpétuo, métricas e tudo mais. E, paralelamente, a gente está criando de novos negócios, no sentido de que a gente quer ter produtos nossos também, da agência. Então, isso está sendo embrionário, montar plataforma, tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei mesmo esquema Ambev, uma pessoa que cresceu, que no caso era meu gestor de projeto, eu não conseguia mais dar vazão para a capacidade dele. Como gestor de projeto, o próximo passo fala, cara, é ser sócio. Então, o que eu fiz? Eu criei um desafio novo, não ia perder essa pessoa. Botei um desafio e essa pessoa agora está tocando essas outras áreas. E aí, paralelamente, eu estou fazendo o processo de desenvolvimento de outros líderes, né? Estou fazendo de 4 líderes, né? 5. Então, estou fazendo ao mesmo tempo. Daí, o que é? Essa hoje é a minha principal função. Qual que é a minha função hoje? Eu virei o líder desses líderes, porque eu estou desenvolvendo as competências deles. Então, e isso inclui, inclusive, meu sócio, que é estrategista, mas que precisa ter tem algumas funções de liderança, porque tem copy, tem várias coisas abaixo dele. Então, eu faço one-on-one com essas pessoas. Então, hoje eu estou treinando, não necessariamente tão abaixo de mim, mas eu estou treinando o RH, que já vem bem desenvolvido, mas ele está abaixo de mim diretamente. Essa parte desses novos produtos, tudo mais, que eu também estou treinando essa pessoa, ela também está abaixo de mim. E aí também estou treinando líder de design, líder de vídeo e o meu próprio sócio, e nenhuma dessas pessoas estão abaixo de mim, são líderes da empresa também. Mas aí, nesse caso, eu estou fazendo esse processo de one-on-one, do como vai tocar alguma coisa, ensinando a criar os descritivos de cargo, ajudando a criar os planos de carreira, tudo isso. Então agora eu estou fazendo isso. Essa é a pergunta, então. Como que você faz para formar um líder? Né? Que essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Como formar esse líder? Cara, é muito difícil você ter uma resposta só para isso. No meu caso, eu notei que eu tenho líderes técnicos, essas pessoas tecnicamente muito boas, só que elas são tão boas tecnicamente que se eu tirar elas da operação, eu perco dinheiro. Então, assim, eu não posso tirar o meu sócio da narrativa. Eu não posso tirar o meu videomaker de ser o videomaker, porque é o olhar criativo dele. Então, eu não posso forçar ele a ser uma pessoa que vai medir comportamento, que vai fazer essas coisas. Eu consigo que ele seja o líder técnico. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que o líder técnico e direcionamento, a evolução da pessoa? Eu tenho um problema aqui. Essa pessoa não completa os dois. E aí, o que eu fiz? Qual foi a estratégia que a gente tomou? Trouxe um RH mais sênior, e esse RH, ele tá sendo como se fosse meu braço direito. É como se eu participasse de todos esses desenvolvimentos, mas é meu RH. Então, por exemplo, você é um editor de vídeo. Aí tem o líder de editor de vídeo e os one-on-one são feitos com o RH. Então, o líder consegue acompanhar no dia a dia, senão o RH não faz mais nada. Ele acompanha no dia a dia, dá esse direcionamento técnico, e o RH dá todo esse direcionamento comportamental, de gestão de desempenho, de tudo isso.
ele faz com todo mundo e ele vai trazendo esse feedback para mim e aí ele é a pessoa que eu mais falo. Então a gente meio que para suprir esse problema que eu tenho das coisas serem muito artísticas, e muitas agências podem não ter esse problema, mas eu tenho, a gente resolveu isso. Então é meio que uma duplinha esse lance da liderança, mas para os colaboradores está bem certo que o líder é aquela pessoa. E o RH, ele é o suporte. Então tem o líder técnico e o RH como suporte. Não tem 2 líderes, entendeu? Mas ele faz essa parte que eu não quero focar o meu artista em aprender no como eu vou desenvolver a organização do meu colaborador. Como eu vou... Não. Até para dar um exemplo melhor, para ficar claro, imagina que o meu líder, ele é como se fosse o capitão do time. Só que o ideal do líder é ser o técnico. Só que se eu tirar um dos melhores jogadores e colocar como técnico, meu time perde muita performance. Então o que eu fiz? Eu mantenho o capitão e tô deixando meio que um técnico ali, o meu RH como técnico, entendeu? Então ele não toma as decisões sozinho, ele vai tomando todas as decisões junto com o capitão do time. Então é mais ou menos isso. Não sei se é um modelo que é duradouro no longo prazo, porque se a equipe crescer, começa a ter esse mesmo problema dessa pessoa técnica, o líder técnico não conseguiu olhar 4, 5 pessoas, mas assim, eu preciso resolver e ter o melhor resultado nesse momento. Quando eu tiver esse outro problema, eu penso nele. Agora, a habilidade da liderança, né? Ela é nata ou ela é treinável? Então, quer dizer, a pessoa ou ela nasce com aquilo, ou ela não nasce, ou dá para você treinar uma pessoa que não tem perfil de líder para desenvolver essa habilidade de liderar outras pessoas e fazer as pessoas baterem meta? Eu acho que ninguém nasce com nada, né? Assim, no sentido, óbvio que, né, tem exceções, mas eu acredito que liderança, ela é totalmente treinável. E aqui dá para separar as coisas, né? Porque quando fala assim, muita gente, principalmente quando a gente monta descritivo de cargo, coloca liderança como uma competência comportamental, um comportamento. Mas não, liderança é uma competência técnica. Liderança são conjuntos de ferramenta. É você saber dar feedback, delegação, é um conjunto. Tanto que você consegue ir num treinamento de liderança e sair com um monte de ferramentas. Só que para você ser um melhor líder, para ter mais sucesso, eles envolvem outras competências comportamentais, como você ter empatia, você ter autorresponsabilidade, você ter proatividade, tem várias coisas que vão te transformar em um líder melhor. Mas tudo isso você consegue desenvolver. Óbvio que daí dentro disso, que é uma parte importante, é você encontrar o seu estilo de liderança. Porque não tem só um estilo. Tem aquela pessoa que ela vai liderar pelo exemplo. Tipo, cara, eu vou na frente, eu vou fazer e todo mundo vem junto. O meu sócio é muito assim. Então, cara, quando ele encana de fazer as coisas, ele vai fazendo e a galera vai junto. Nesse último lançamento, ele recuperou o resultado na mão, assim. Ele falou, cara, a gente vai fazer, eu me recuso a não conseguir e a galera vai pilhando junto. Então, cara, é pelo exemplo, porque se o cara tá, tipo, na frente da trincheira lá na guerra, cara, vamos junto com esse cara. Então, esse é um tipo de liderança. Ele não faz de propósito, é algo inato dele. Tem o meu gestor de projeto, que é um outro tipo de liderança. Ele é um cara muito organizado, paciente, ele tem muita empatia. Então ele acaba liderando, não porque ele tá lá na linha de frente, mas porque a pessoa fala, cara, ele se preocupa comigo. Entendeu? Ele quer me ajudar. É o mais paizão, assim. Esse é um tipo. O meu tipo de liderança já é diferente. O meu tipo de liderança é muito mais aquele... É mais duro, assim, porque é mais o estilo generalzão, sabe? Então, por exemplo, a pessoa acaba seguindo o que eu falo porque ela acredita que em algum momento eu pensei e montei aquela estratégia, cara, vale a pena eu escutar o que ele tá falando, porque se ele tá falando, tá certo. Então, assim, esse é um outro tipo de liderança. Eu preciso, tipo, ter uma sequência de... No caso do primeiro exemplo, a pessoa precisa estar lá no dia a dia várias vezes pra pessoa falar, cara, eu quero seguir esse cara. No caso dessa mais empatia e organização, você precisa fazer isso várias vezes pro cara falar, mano, ele quer o melhor pra mim, então eu vou seguir por quê? O primeiro eu vou seguir porque se ele tá fazendo, eu vou fazer. O outro eu vou seguir ele porque o que ele tá pensando em mim. Se ele tá falando, é o melhor pra mim. E no meu caso cara, eu vou seguir ele porque ele sabe o que ele tá falando. Entendeu? Então são formatos completamente. Eu vendo a ideia pra pessoa, deixo ela empolgada, da pessoa, eu vou seguir porque esse negócio parece ser muito legal, vamos fazer.
É a motivação, né? E tem esse tipo de líder. Já tem a ver com o trabalhei. perfil também comportamental de cada um. Os melhores líderes comerciais que eu vi era esse aí. Do tipo, o cara chegava gritando, empolgado, vamos Vai dar lá, que a certo. galera saía correndo. É um outro tipo. Porque esse, você segue esse cara porque ele tá te empolgando. Assim como tem, né, a gente deu 4 exemplos, tem um quinto exemplo, tem mais, né? Mas tem um quinto que já não funciona mais, que é o cara do chicote. Porque por muito Medo, tempo né? foi, cara, por que eu sigo? Porque eu tenho medo. Porque se eu não fizer, vai acontecer alguma coisa. Esse também é um tipo de liderança. Querendo ou não, você tá utilizando uma ferramenta para liderar alguém, que é tipo, cara, preciso que você vá. Se você não voltar, você vai ser punido de alguma forma. Só que tudo isso, dentro de qualquer um desses tipos, existem todas as ferramentas de liderança, todos os formatos de trabalhar isso. As ferramentas de gestão também são as mesmas, one-on-one, seja lá o que for. A diferença é que como cada um vai tratar o dia a dia e como cada um vai fazer para chegar no resultado, um vai planejar mais, outro vai executar mais, só que todas essas pessoas estão comprometidas. O que eles têm em comum? Estão comprometidas com o resultado e com o desenvolvimento do time. Só que cada um vai desenvolver da sua forma, entendeu? E o que é fato é que se a sua equipe não está performando, não está executando, não está batendo meta, existe uma falta de liderança. E aí a gente fala, mas eu falo para a pessoa o que ela tem que fazer, mas eu cobro. Né? Esses dias atrás eu recebi um áudio do mentorado nosso ali, Fred, a gente teve um problema grave aqui de ortografia nos textos. E aí ele falou assim, aí eu peguei minha equipe, reuni todo mundo numa sala e dei uma carcada em todo mundo. Eu gravei a reunião e ele não gravou para expor ninguém, ele queria que eu desse o feedback. Então ele falou assim, ó, assiste a gravação. Aí, cara, o negócio de 1 hora. É o famoso chicote, né? Isso, exatamente. Aí é o feedback, né? Aí ele chegou e falou, não, e eu cheguei. Aí o começo do áudio, eu não vou falar quem é a pessoa, não vou expor, mas é legal pra todo mundo Eu saber. fico imaginando as pessoas que ficam assistindo, a gente sempre cita sem falar o nome, o cara assistindo fala, os caras estão falando de mim, safado. Também não vou mandar mais, né? Não, ninguém vai saber. É didático, né? É didático. Fins O acadêmicos. melhor é o exemplo, né? E aí eu comecei a ouvir, era um áudio de 1 hora que ele juntou a equipe e começou. Gente, vocês estão de brincadeira comigo? Erro de português? Você acha que tá certo isso? Não sei o quê. Aí eu ouvi 5 minutos, eu falei assim, olha, fulano, né? Eu não vou assistir 1 hora, porque eu já entendi como é que é. O que você fez aqui é dar uma carcada no pessoal, né? O famoso feedback. Só que isso não vai resolver o seu problema, que é o que você está falando, a liderança pela pressão, né? E faz sentido, tá? A gente faz isso, eu já fiz muito isso, que eu tô tão frustrado que eu já nem sei mais o que fazer, que aí eu desconto a minha frustração na outra pessoa. O mais fácil é repreender, a gente vem isso desde a infância, tipo, se a criança não faz alguma coisa, o que é mais fácil? É sentar e explicar pra criança os motivos e que se ela fizer aquilo vai ter um problema no futuro, ou é mais fácil você gritar com a criança, tira a mão daí, não bota o seu lá, do que você explicar? A gente já vem condicionado que essa é a forma mais fácil de você resolver o problema naquele momento. Ele continua acontecendo, mas a coisa resolve por alguns minutos. Por alguns minutos. E aí eu falei então pra ele, eu falei, cara, ó, esse estilo de liderança não vai funcionar. Como você tem que fazer? Aí eu expliquei pra ele a sequência de ferramentas de liderança, de desenvolvimento, para ele aplicar, que nem a gente falou aqui, alinhamento de expectativa, PDI, one-on-one, feedback, tem um monte de ferramentas para desenvolver a equipe. E no pior dos casos, fazer uma avaliação de desempenho e realmente identificar que a pessoa não tem o perfil, ela sempre, por exemplo, correção, né, de erro ortográfico, eu acho, pela minha experiência, e é só uma experiência, eu acho muito difícil corrigir numa pessoa. Porque vem da escola, vem, né? E normalmente, dá pra corrigir, mas normalmente você não consegue gastar esse tempo. Você não vai ficar 2 anos ensinando que a pessoa não aprendeu na escola. Eu tenho um amigo que é palestrante que ele falava português tudo errado porque ele veio de uma condição de estudo que ele aprendeu a falar tudo errado. Só que como ele queria ser palestrante, ele falava problema, ele ficava... Isso, essas coisas assim. Só que ele estudou e demorou, eu acho, cara, uns 2 anos pra ele limpar tudo. E eu acompanhei todo esse processo. E ele falava problema na palestra e vendia no final e dava certo. Mas ele queria resolver. Então, é possível? Eu acho que é. Mas quando você contratou um conteudista, um copywriter que escreve
ortografia e gramática errado, eu acho muito difícil você consertar ela, né? E queima a imagem da marca, que é pior ainda. Com certeza. Eu sempre falo para as pessoas, falo assim, cara, você contrata e o comportamento tá errado, cara, demite, porque não dá pra mudar. Daí sempre vem os advogados dos bons lutadores e falam assim, lógico que tem como mudar. Cara, quando eu digo, não é que não dá pra mudar, é que você, como empresário ou empresária, você não quer contratar uma pessoa pra ter que educar ela, você quer contratar a pessoa certa. Então você contratou a pessoa para ter o menos trabalho possível. Você vai desenvolver, mas cara, você já contratar uma pessoa sabendo que você vai ter um trabalho gigante por uma coisa que é crônica, não faz sentido. Então não quer dizer que não dá para fazer, mas até hoje, nesses 16 anos empreendendo, eu nunca consegui pegar uma pessoa com problema comportamental e ter tempo hábil para desenvolver. Tentei muitas vezes, mas essa pessoa normalmente é desligada ou sai antes de você resolver esse problema. Agora, Marcelo, quando a gente fala de liderança, é possível eu formar um líder e treinar um líder se eu não sou um bom líder, se eu não sei liderar? Eu acho que sim. É mais difícil. Eu não me considero um bom líder. Muito pelo contrário, assim, eu sou um excelente gestor, mas eu não sou um bom líder. Tá? Não tenho essa facilidade, eu sou uma pessoa que vem treinando isso há muito tempo, agora já não exerço tanto minha liderança, porque eu já estou num cargo mais de gestão mesmo, a equipe já vai rodando, mas por muito tempo eu via que isso era um problema, mas um problema de ter colaborador meu que chorava para falar comigo, assim, já teve colaborador meu que falou que eu tinha, como é que era? Uma calculadora no lugar do coração, assim, eu era, tipo... tenso, assim. Grosso? É porque seu dominante é alto, né? E daí você passava aquela impressão de intelectualmente arrogante. A pessoa ficava com medo, que parecia que você sempre estava certo. E aí eu já sou grande, já tem voz meio assim, dependendo da pessoa, e aí eu não sabia lidar com isso. Aí eu fui desenvolvendo, e aí por muito tempo eu queria ser aquele líder que abraçava, tamo junto, cara, só que eu nunca vou ser essa pessoa. Então com o tempo eu melhorei pra caramba, o como lidar, tudo mais, fui melhorando. Mas isso nunca, assim, eu consigo falar isso pela minha experiência, mas isso nunca foi um limitante para eu conseguir desenvolver bons líderes, porque eu acho que uma das coisas que eu mais fiz foi desenvolver liderança. Eu dava treinamento de liderança, por quê? Porque basicamente, e essa é uma das provas, digamos assim, que liderança é algo treinável e algo técnico, o suficiente para uma pessoa que não tem tanto essa skill de liderança conseguir treinar, mas eu fui e sou líder por muito tempo, então eu sei o que precisa ser feito, só que eu consigo treinar as pessoas para ter as mesmas ferramentas que eu. A diferença é que uma pessoa que tem um conjunto de competências que favoreça para determinado ambiente, cara, vai fazer esse cara ser um excelente líder. Talvez, se eu fosse líder num banco, alguma coisa que necessitasse dessa pessoa mais incisiva, eu teria uma impressão diferente do meu estilo de liderança. Mas, assim, é como num time. O técnico vai lá, ensina várias pessoas a chutar a bola ou arremessar. E todos vão passar por esse treinamento. Só que um ou outro vai conseguir arremessar melhor. Porque se sempre o técnico tivesse que ser melhor que os jogadores para ensinar alguma coisa, nada funcionaria. Então eu acredito sim. Eu acho que para o cara ensinar um líder, ele tem que minimamente ter experiência e ter sido líder, senão dá uma dificuldade. Conhecer as ferramentas. Mas ele não precisa ser o melhor líder do mundo. É esse exemplo, cara. Os melhores técnicos de futebol conhecem bem do jogo, já foram jogadores. Mas isso não quer dizer que ele foi ou é melhor do que o cara que tá lá dentro. Sim. Mas precisa conhecer, porque daí ele tem um outro conjunto de habilidades que faz o cara ser tão bom. Então, assim, muitos dos líderes que eu treinei são excelentes líderes, muito melhor do que eu. Entendeu? A primeira vez que eu me tornei um líder, assim, com cargo, né, com uma chefia, assim, que a pessoa... Eu tinha que ganhar... Eu tinha o cargo de liderança antes de ser líder, né, ser formado como líder. Foi quando, na minha agência, a gente começou a contratar muitas pessoas. Quando tinha 5 pessoas, era fácil, né? Todo mundo se gostava. O problema é que quando... E aí não é líder, né? É o dono. É dono, e as pessoas estão lá e elas querem te seguir e tudo mais. Qual foi o problema? Quando a gente foi para umas 15 pessoas, mais ou menos, para cima disso, eu comecei a contratar pessoas que eu nunca tinha visto na vida, de perfis completamente diferentes, né? E aí, qual que era o problema? Cada pessoa era muito diferente da outra para lidar.
E a liderança, ela é uma competência, ela exige uma competência basicamente de comunicação. Porque como que você lidera uma outra pessoa? Você não encosta nela, você não faz por ela, você tem que falar e a pessoa tem que seguir lá, ou enfim, ou executar o Por negócio. isso que a gente dá ferramentas, né? Feedback, delegação, one-on-one, ficha do colaborador. É tudo comunicação. É. Eu conversando com a Alinhamento pessoa. expectativa, é. Então, esse é o desafio. Então, assim, para você ser líder, primeiro você tem que ter minimamente estar disposto a conversar com as pessoas e conversar bastante. Mentorar, fazer coaching, né? Que é fazer perguntas, destravar a pessoa ali, abrir a visão dela e tudo mais. E aí... Mandar embora. Nossa, daqui a pouco a gente vai falar sobre as conversas difíceis. E aí foi exatamente isso. Eu peguei uma menina... Na época, que quando eu contratei ela, ela era muito simpática, muito boa tecnicamente, só que com um mês de trabalho eu percebi que ela tinha um problema, eu não sei se é psicológico exatamente, porque eu não sou psicólogo, mas ela achava que todo mundo estava perseguindo ela dentro da empresa. E não tinha como essa situação. E aí, eu ia conversar com ela e ela fora da realidade. Então ela achava assim, a pessoa tá querendo me derrubar. Mania de perseguição. Mania de perseguição mesmo. Aí eu falei, Jesus amado, como que eu vou ser líder dessa pessoa? Então eu não sabia liderar essa menina. E aí veio o primeiro desafio, que era eu precisava expandir a minha capacidade de me relacionar com as pessoas. Eu tive que desenvolver, eu tive que estudar, entender comportamento humano, entender que as pessoas são diferentes, como que eu falo com pessoas diferentes de mim e tal. Então, o processo de se tornar um líder, ele tira da zona de conforto, né? Ele dói, você tem que estudar. Então, você para de fazer a parte técnica, que é fazer uma copy, fazer um tráfego, fazer alguma coisa que gera um resultado direto, para você ter que estudar agora e aprender a como se relacionar com as pessoas. Então isso já foi mega desafiador. O resultado depende muito de você, né? O outro da outra pessoa. E o feedback é imediato, né? Você fez o negócio, deu certo ou não. Agora da pessoa, você tá treinando pra saber se daqui 2 meses ela vai dar o E resultado. você vai falar que você 10 espera. vezes, ela não vai pegar, ela vai demorar pra pegar, enfim, aí vai piorando. Aí essa foi a primeira experiência. A segunda experiência foi quando eu pegava algumas pessoas e eu não tinha muito controle emocional na parte de impaciência, porque o meu perfil, né, a gente já fez o teste de perfil de personalidade, nós dois somos impacientes, você é mais impaciente que eu, mas eu sou impaciente também. Então eu tinha uma dificuldade quando a pessoa não entendia que era pra ser feito e eu já tinha explicado várias vezes. O meu impaciente, ele passa a barrinha assim, tipo... Esse é um problema Tem que grave. melhorar muito pra ainda ficar impaciente. Tipo, e aí, eu não sou um cara de pavio curto não, mas o negócio eu olhava assim e falava, cara, não é possível, eu já expliquei 50 vezes, e eu expliquei mesmo, assim, desenhei, não é eu tive um problema de explicação. E aí eu comecei a estourar com as pessoas, não grosseria, mas eu perdi a paciência lá. E aí as pessoas começaram a gente fazia pesquisa de clima e as pessoas davam nota baixa pra mim, né? Eu tenho medo de conversar com o Fred, não sei o quê. Aí trabalhar raiva, ler livro sobre raiva, ler livro sobre controle emocional, faz exercício, o que aconteceu comigo. né? Mesma coisa. Aí eu me tornei uma pessoa que agora eu consigo conversar com a pessoa e eu sou paciente pra conversar. Às vezes até acho que paciente demais, tem que ficar um pouquinho mais impaciente, né? Todo mundo acha que é legal ser líder, né? Qual que é o seu sonho na empresa? Quero ser líder. Eu acho que assim, liderar pessoas. das pessoas que eu entrevistei bastante gente, né? Treinei bastante gente. Cara, eu acho que uns 80% das pessoas, até mais, não queriam ser líderes. Não queriam? Não. Não, Acho que o sim, meu é o não, contrário. não. Todas falaram que queriam ser líder. Mas não queria, porque a pessoa ancora liderança com aumento de salário. Então, no final, todas elas queriam um salário melhor. Mas se pudessem ter o salário melhor sem ser líder, elas prefeririam. É difícil uma pessoa que eu quero ser líder. Exatamente. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Eu perguntava pra pessoa, o que você quer? Não, eu quero cargo tal, cargo tal. Aí falou assim, tá bom, mas Quero ter um time, quero sempre essa história. Exatamente. E aí eu vou perguntar pra pessoa, viu, mas e na hora que você tiver que dar um feedback negativo de uma coisa que a pessoa tá fazendo errado? Como que você vai fazer? Você pega um cara que é muito artista, um designer ou um videomaker. Fala, e se eu falar pra você que o líder, você não vai mais sair com câmera daqui. Nossa. Aí a pessoa já começa, nossa, é verdade. A maior parte do seu dia é reunião, conversando com as pessoas. Aí depois eu falei assim, tá, mas deixa eu fazer uma pergunta. É legal pra caramba, mas quando você tiver que demitir uma pessoa, um cara que é amigo seu, que passa 5, 6, 8, 10 horas por dia do seu lado, você vai ter que demitir, né? Pior,
Aí a pior foi quando eu tive que demitir um cara que era muito meu amigo. Como que você faz pra demitir um amigo? Eu demiti a esposa do meu sócio. A esposa, como que foi? Como que você se sentiu, né? Que esse é o desafio, né? De ter uma conversa difícil. Ou pra você foi de boa. Não, nossa, foi sofrimento, assim. Nas minhas primeiras, eu não sabia como que era, né? É que eu tinha o RH, eu já tinha RH na minha empresa, a sexta pessoa que eu contratei foi um RH. O pior não é isso, o pior é ir no trabalhista, Tá. homologação, com a pessoa do lado. Só que no meu caso, eu já desconfiava que isso ia acontecer. E aí o meu trato com ele não tem problema. O cara pode trazer sua esposa pra trabalhar aqui, mas se precisar demitir, vai ser você que vai demitir. Esse era o nosso combinado. Só que daí, quando começou a acontecer, o meu outro sócio falou assim, vai dar merda. Entendeu? Não vai dar certo. Só que o problema é que eu fui tentando muitas coisas. Deixei ela como minha liderada direta, tentei desenvolver, tentei tudo. Foi, acho que 1 ano tentando fazer um monte de coisa. Pra minimizar, ajudei a montar outra empresa, foi tudo, mas cara, foi muito traumatizante, mas tinha que ser feito. Mas é um negócio muito ruim, porque antes de fazer você vai tentando um monte de coisa, e a empresa sofre com isso, né? Não é um negócio que tipo, a pessoa não tá dando certo, vamos tirar igual com qualquer outra pessoa. É. Quando tem um vínculo, é muito difícil. É né? isso. Então, o papel da liderança, ele tem várias partes que são desafiadoras. Então, a principal, né, é essa parte de você ter que ter uma conversa difícil com uma pessoa, dar um feedback negativo, falar pra ela que, olha, esse trabalho que você tá fazendo não tá legal. Eu acho que esse é mais difícil ainda que a demissão. Porque a demissão normalmente é muito menos, acontece em poucas vezes. Dependendo da empresa, você tem ajuda de RH. Dependendo da empresa, a pessoa já sabe mais ou menos. Ou tipo, cara, já tá no limite, então, cara, vou entrar chutando a porta. O problema são as conversas difíceis. Quando o cara faz alguma coisa, você tem que dar aquele feedback. Ou quando a pessoa, você vai falar alguma coisa, a pessoa fica mal. Ou ela fica muito triste a ponto de chorar e você não sabe o que fazer. Ou a pessoa é muito reativa e fica brava. E isso pode, dependendo do quanto as pessoas têm abaixo de você e do momento, isso pode acontecer sempre. Comigo aconteceu esse sábado aqui. Não que eu tive que fazer um negócio desse, mas eu tava parado em casa, trabalhando, olhando o negócio, da minha esposa sentou do meu lado e falou assim, o que você tá com essa cara? Ela falou assim, eu falei assim, hoje a única coisa que eu queria era ser funcionário de alguém. Do tipo, alguém só me falar, você tem que fazer isso, e eu ia fazer o que precisava ser feito. Porque tem hora que, cara, é tanta coisa pra você decidir, e daí, tipo, uma pessoa deu problema aqui, outra aqui, quando eu vi, tinha uns 3, 4 focos de coisas que eu preciso respirar e resolver, que você fala, cara, vamos lá, é 16 anos, 17 anos fazendo isso, e esses problemas nunca vão sumir. São problemas diferentes, mas sempre vai ter esse problema. E aí... E, cara, isso traz uma reflexão legal, a gente sabe um pouco do tema, mas é importante. Porque que muitas vezes, nos meus stories, nas minhas conversas, eu falo tanto sobre o lance de lucro. Que as pessoas falam, cara, mas é muito mercenário, você fala de dinheiro. Porque assim, o que faz o negócio parar de pé é isso. Porque a única coisa que faz, pelo menos no meu caso, eu acordar e falar que, cara, vale a pena ou eu não quero ser colaborador, porque hoje eu sei que todas as minhas competências, eu poderia trabalhar em qualquer lugar com um salário muito bom. Mas o que faz eu não fazer isso é o fato que eu sei o quanto as minhas empresas e o que eu faço me dá de retorno. Eu amo fazer isso, só que muitas vezes eu poderia fazer gestão em outro lugar e seria muito bem remunerado por isso. Mas aqui eu consigo ser melhor remunerado. Não quer dizer que não tem outras coisas que envolvam. O que eu quero dizer que o lucro é importante, não porque você tem que pensar dinheiro acima de todas as coisas, é importante ficar claro. É que se você trabalhar, se matar, tiver todos esses problemas que eu tenho, que você tem, e você não tiver feliz com o resultado, a conta não fecha. Você pode amar ser líder, pode ser qualquer coisa, porque ser líder, ser gestor, ele vem com um fardo muito grande. São pessoas que dependem de você. Você vai ter pessoas com problemas psicológicos na sua empresa, problemas com depressão, problemas com a pessoa teve um filho e precisa de aumento, a pessoa brigou. Você vai ter todos esses problemas, e esses problemas sempre vão afunilar no dono da dona, por mais que você tenha RH 300 pessoas, sempre vai afunilar em você. Se você não, a não ser que você tenha uma ONG, né? Mas se o caso não for esse... Se você não estiver feliz com o tanto que você coloca no bolso e depois falar assim, cara, valeu a pena porque eu moro numa casa legal, posso viajar ao mundo, posso fazer o que eu quiser, eu cara, nunca mais na vida vou me preocupar com dinheiro, ou posso comprar uma casa, sei lá, pra minha mãe, fazer o que eu quiser. Se você não tiver isso, a conta no médio prazo, não falo nem longo prazo, essa conta não fecha.
É por isso que eu falo tanto de lucro, que nem sempre eu tenho tempo de aprofundar igual eu tô aprofundando aqui. Só que a gestão e a liderança, ela traz um fardo que para você aguentar o lucro, o crescimento faz parte. Mesmo que você não tenha lucro agora, você vê sua empresa crescendo e pensar que isso vai vir lá na frente, isso é suficiente para fazer a conta fechar. Porque se não tiver lucro, cara, você aprendeu tanta coisa empreendendo, vai trabalhar em outro lugar. Vai ser funcionário, que, cara, é muito mais tranquilo. E quem falar que não é, não sabe o que tá falando. Eu tenho uma experiência de uma pessoa que queria ser promovida para coordenadora, para líder de área do suporte ainda por cima. E aí eu percebi que ela não tinha perfil, ou seja, que ela não estava pronta, que ela não tinha as competências e as qualidades, mas ela insistia que ela queria. E ela queria ganhar mais, e eu olhava para ela e falava assim, você não está pronta. Ela falou, não, eu tô sim. Aí eu falei, então tá bom, vamos fazer um teste? A nossa, ela era atendente do suporte e a líder do suporte saiu, né? Saiu e aí ela falou, quero essa função. Eu falei, ó, você não tá pronta para ser líder do suporte. Nosso suporte tinha quatro pessoas e o supervisor. Aí eu falei, vamos fazer um teste então, para você experimentar, porque você não tá me ouvindo. Eu tô falando para você que você não tá pronta, que é uma bucha gigantesca. Porque ela só tava pensando no salário, ela não tava pensando no que ela ia ter que fazer no dia a dia. E aí ela pegou e eu falei, vamos fazer um teste? Não vou te promover, não vou mudar seu cargo, não vou aumentar seu salário. Você vai ficar nessa função durante 30 dias, né? Líder interina, enquanto a gente procura uma função. Coloquei essa menina... Porque no mundo corporativo é super comum, né? A pessoa até tem uma queda, o líder saiu de férias. Você vai fazer o trabalho do líder, você vai ter um acréscimo de X% quando ele voltar, você volta ao normal. Porque no CLT, né? Eu não tenho CLT, mas no CLT... no caso ali, era CLT na época, quando você sobe o salário, você não pode descer mais, né? Então, a gente não podia, né? Mas nem de subir, né? Mesmo no Isso. CLT, se a pessoa... Você pode pagar mais, mas fazer você não esse pode trocar na carteira dela, porque já trocou, já era. E aí, vamos fazer um teste de 30 dias. Aí, sentei com ela, expliquei o descritivo de cargo do líder, falei, agora a partir de hoje... Tá aqui os seus indicadores, porque ela era só atendente, né? Agora ela tem meta, ela tem indicador de suporte, né? Quantidade de chamados, tempo médio de atendimento, NPS dos chamados. A gente tinha lá, o suporte trabalhava com cancelamento, a gente tinha perpétuo. Cancelamento, reversão de cancelamento, tinha a meta de reversão de cancelamento, e a gente conseguia, assim, de reversão de cancelamento, 20, 30 mil reais por mês, de gente que pedia para cancelar e não cancelava, né? Então era bastante. E aí, ou seja, era um departamento muito importante ali para trabalhar. Aí todo esse descritivo de cargo para a menina, falei, a partir de hoje, então, você faz a reunião assim, você cobra esses resultados, você participa da reunião, a gente chama reunião semanal de resultado. Começou a primeira semana, essa menina... ela tinha uma dificuldade, ela tinha vício de agradar os outros. Agora, você imagina um líder com vício de agradar as pessoas. Como que ela vai falar para a funcionária que a funcionária está errada? Os funcionários começaram a entrar o horário que queria, fazer o cafezinho lá, os 15 minutos, começaram a fazer meia hora e ela não sabia chamar a pessoa para voltar a trabalhar. Aí a pessoa errava lá numa resposta, ela não chamava a pessoa para dar um feedback, ela não conseguia. A gente ensinou as ferramentas, ela já recebia a aplicação, então ela como ouvinte, né, como o líder dela fazia feedback com ela, fazia one-on-one, fazia PDI, então ela sabia fazer as ferramentas, mas na hora de fazer com a pessoa, de falar mesmo, ela não deu conta. Resultado, passou 15 dias, você olhava para a cara da menina, ela estava pálida. 15 dias só, né? Tava pálida, tava assim, ela parecia um zumbi no escritório e ela começou a ter ansiedade e não dormia à noite por causa da preocupação de meta e não sei o que lá, e reunião, começou a aparecer com olheira no escritório, começou a ter dor de cabeça. 15 dias, cara, liderando 5 pessoas. Quando passou quase um mês, eu cheguei pra ela, dando feedback toda semana e tal, cheguei pra ela e falei assim, olha, fulana, deixa eu te falar aqui, ó, eu tô vendo que você não está se adaptando a essa função. Então, o que eu acho melhor, tá? Eu acho melhor você não ir para essa função, você voltar para sua função
de atendente, você não vira líder, vamos continuar te desenvolvendo, mas sem estar nessa função, sem essa pressão, vamos aos poucos, e daqui uns 6 a 8 meses, quando você de fato estiver desenvolvida, a gente pensa em colocar você como líder novamente. Essa menina na cadeira, assim, ó, parece que saiu um peso das costas dela, ela falou assim, ufa, e a menina desmontou, ela falou assim, Fred, obrigado, porque eu não estava aguentando, de verdade. Eu estava tentando fazer meu máximo, estava estudando, lendo os livros que você me passou, tentando aplicar, mas olha, eu estava sem dormir, eu tô com insônia, eu tô sem comer, eu fiquei doente no final de semana, tudo porque a pressão de ser líder, de liderar 4 pessoas de uma vez só e bater meta, ela não dava conta. Então, assim, muitas vezes... Porque você não é responsável só pelo seu resultado, né? Você é responsável pelo resultado dos outros e o seu resultado como área interfere no resultado da empresa. É completamente diferente do quando ela só respondia o suporte lá na frente. Quando ela era suporte, o que ela fazia? Ela tinha a meta de atendimento dela do dia, ela tinha que atender bem as pessoas... E acabou o dia, só dependia dela. Acabou o dia, ela fecha o computador, vai embora e volta no dia seguinte. Agora, quem faz reunião, quem faz relatório, quando a pessoa não bate a meta, quem toma carcada lá na reunião de resultado com todos os líderes, era o líder, não era ela. Bicho, o dia que ela viu a reunião de resultado que sai pancadaria pra tudo quanto é... Pancadaria no bom sentido, né? Tipo, cara, na minha empresa é meta dada, é meta cumprida. O cara não bateu a meta, ele tem que explicar o que ele vai fazer para bater a meta. O dia que essa menina viu essa reunião, ela ficou doida. Ela falou, meu Deus, isso aqui parece uma guerra. Mas o que eu quero dizer é maturidade, né? Então, isso é um problema. O que é? Você promover um líder, uma pessoa que não está pronta para ser líder. E é aquela famosa frase que a gente já viu 1 milhão de vezes. Quando você pega um bom colaborador técnico e você promove ele a coordenador, gerente, qualquer que seja, e ele não está pronto, você perde um ótimo técnico, que era aquele cara, e você ganha um péssimo coordenador gerente. Então isso é uma cagada, velho. Eu não lembro quem fala isso, mas tem um jargão no mundo corporativo que diz que a gente... Deixa eu lembrar o nome da pessoa. Que a gente promove o colaborador até o mais alto grau da incompetência. Então o cara é tipo um operador. Ele é muito bom de, sei lá, vendedor. Ele é um excelente vendedor. Aí a gente promove ele para supervisor. Aí assim, ele faz bem o trabalho. Aí você vai pro próximo. Até ele chegar no momento que ele não performa bem. Só que normalmente acontece já no primeiro degrau. O cara é um excelente vendedor, você transforma ele num gerente, supervisor de vendas, o melhor que ele fazia era vender. Ele não consegue gerenciar, você perdeu o bom vendedor e perdeu também o gerente, não tem como resolver isso. Então, se você deu sorte de promover a primeira vez, o cara foi um bom supervisor, você vai promover ele pro andar de cima, aí você vai até o mais alto grau da incompetência. Até a hora que ele fala assim, cara, não consigo mais. E, cara, isso é tão real que é muito normal você ver no mundo corporativo... Gente falando em empresas grandes. Cara, meu gerente não sabe nada. Meu diretor não sabe nada. Daquele negócio de você ver o pessoal falando. Fala, cara, eu não sei como esse diretor tá lá. Eu não sei como esse vice-presidente tá lá. Como que ele chegou lá? Exatamente por causa disso. O resumo de tudo, né? Se você quer... Você precisa de bons líderes para descentralizar a sua empresa, para que você consiga que essas pessoas se tornem líderes da área. O que é um líder da área? É a pessoa que vai organizar as metas, que vai puxar a equipe para bater a meta, é a pessoa que vai inovar, que vai trazer criatividade, que vai resolver problemas complexos. Porque senão, você vai ficar fazendo isso pro resto da sua vida. Agora, você imagina, você tem o tráfego, você tem a copy, você tem o conteúdo, você tem design, você tem vídeo. E se você tiver que o tempo todo ser a pessoa que lidera todas as áreas, você vai passar o dia inteiro liderando, e você não vai conseguir trabalhar na sua única coisa, que é estratégia, crescimento, olhar os indicadores, fazer o famoso PDCA que você ensinou no outro podcast sobre processos. Você vai fazer a empresa funcionar e não ela crescer. Porque para a empresa crescer, não adianta só você delegar tarefa. Tem um podcast só sobre delegação. Para aprender melhor sobre isso. Não é só você delegar a tarefa, porque delegar a tarefa... Cara, só sai das suas costas, mas você ainda tem que ficar olhando. O lance da liderança é que, além de delegar a tarefa, você delega a responsabilidade, que é o que você falou da menina. Se você delega para uma pessoa que tem porte para fazer isso,
você não tirou só a tarefa das suas costas, mas tem que ficar olhando. Cara, você tirou tudo das suas costas. Então você olha e fala assim, cara, essa pessoa toca tudo. É por isso que quando começa, ou empresas que tem mais de um sócio, normalmente cada sócio cuida de uma área. Por quê? Porque, cara, essa área tá 100% delegada. Eu sou responsável pela parte financeira. O meu sócio não tem responsabilidade. Óbvio que, como empresa, ele é responsável também, mas assim, ele não precisa ver se está certo ou não. Por quê? Porque no caso dele, porque ele já era sócio, né? Era só ele de sócio, eu entrei como sócio. Ele delegou tanto a tarefa quanto a responsabilidade. Só que quando, como sócio, a gente vê isso acontecendo várias vezes. O lance é como eu faço isso também com os líderes. Não só delegar. Porque se eu só delegar a tarefa, eu não tenho um líder, eu tenho um sênior. Eu preciso delegar a tarefa e a responsabilidade. Aí eu tenho um líder. Porque daí esse cara tá olhando tudo. Se é só a tarefa, aí é senioridade. E aí a segunda coisa para entender é, então, você tem que formar líderes, e a segunda coisa é, olha, o processo de formação de líderes, ele é um processo que a pessoa precisa aprender ferramentas de liderança. Então, tem várias ferramentas de liderança no nosso programa de aceleração, né? Nossa metodologia de gestão tem um módulo que é completo só para desenvolvimento de liderança. Então, são ferramentas, qualquer pessoa consegue aprender, basta ela estar disposta a quê? A sair da zona de conforto. Porque ela vai parar de gerar resultado direto dela e a responsabilidade do líder é gerar resultado através das pessoas. Então é muito mais uma competência pessoal, de comunicação, de conversa, esse tipo de coisa. E aí tem que entender que esse processo de mudança da pessoa, ele demora. E ele é dolorido, como a gente falou aqui, tem que demitir, tem que ter conversas difíceis, tem que resolver problemas que você vai ser a última linha de frente, você vai ter que levar para o dono da empresa. Tem que fazer operação também, porque se é líder de 3 pessoas, 2 pessoas, né, um líder um pouco menor, e uma dessas pessoas sai, quem que vai fazer o trabalho dela? É isso. No nosso caso, empresas pequenas e enxutas, né? Você tem que saber fazer a função. Então, não existe só aquele líder que só fica lá mandando e desmandando, né? Se alguém sair, alguém tem que fazer. E aí, então, esse é o processo de liderança. Ou seja, na minha percepção, até hoje, quanto antes você começar a formar líderes, mais rápido essas pessoas vão ficar prontas, mais rápido você vai conseguir delegar completamente aquela atividade e aquela área. Então, eu começo, por exemplo, delegando suporte, que é uma área relativamente sempre a mesma coisa, e você só precisa ter uma pessoa que é proativa para pensar no aluno, pensar como atender melhor aquela pessoa e que entenda as ferramentas. Pô, super legal. Depois tem que delegar o tráfego. Hoje em dia, você consegue terceirizar o tráfego para uma pessoa muito boa, que tem uma certa liderança aí. Gente, a lead tá boa, a lead tá cara, tem pessoas porque aí quando você terceirizou, você também tá terceirizando meio que o resultado, né? Tipo, você tem um contrato de serviço com essa pessoa que ele tem que entregar alguma coisa. Isso. E aí você só cobra. É, né? Isso. Mas lógico que você tem que supervisionar tudo isso, né? A delegação não é você delargar, é delegar. E aí, depois você vai começando a formar líderes dentro da sua empresa e líderes em áreas mais estratégicas. Até vai chegar um momento, que é o meu caso, que também é o seu caso, já foi muito meu caso e é o seu caso, que é ter líderes em todas as áreas, que eles tocam operação, sabem inovar, sabem resolver problemas complexos, e aí a gente vai evoluir o quê? O perfil de liderança dessas pessoas, eles se tornarem líderes melhores e que desenvolvem outros líderes. Fred, quer dizer então que não é fácil fazer esse processo? Ele demora um pouco e você precisa se dedicar. Mas qualquer empresário que quer sair do operacional, quer descentralizar, quer crescer, você vai esbarrar na falta de liderança. E aí, se você não tiver líderes, você não consegue crescer, porque vai tudo sobrar para você. Então, esse é o tema central desse podcast que a gente fez sobre liderança, como formar líderes, para que você entenda a importância disso como empresário, principalmente no mundo digital, que está crescendo a cada dia. E se você quer, hoje, você faz lançamento, amanhã você quer colocar perpétuo. Se você faz lançamento, faz perpétuo, quer colocar lançamento, quer colocar funil, quer colocar departamento de vendas, você vai perceber que você não vai dar conta de fazer tudo isso. Você vai precisar colocar líderes e fazer com que esses líderes implementem essas áreas, senão você nunca vai sair do operacional. Exatamente. Ô Marcelão, para quem quer se aprofundar no mundo da liderança, entender o que é ser um líder, como ser líder na prática, né? E começar a ir em direção a se tornar um líder melhor ou formar líderes, qual que é a indicação de livro que você dá, que eu sei que você já até publicou
um post falando tem, sobre isso. para saber, vou falar dos 6 principais que eu acho, né, que foram importantes para mim, né, não tem muito, tem um monte de livro muito bons, mas o livro tem muito a ver com o momento também, né, dependendo da hora que você leu. Tem, no meu canal do YouTube mesmo, tem um vídeo onde eu falo dos 6, explico um pouco mais, por que eles foram importantes, mas até pegando aqui para não deixar de lado, o Responsabilidade Extrema, que é um livro bem famoso, né, do Jocko lá, que é SEALs, tudo mais, é muito legal que ele mostra da importância da liderança, vale muito ver. Para mim, o Inteligência Positiva foi muito importante, até por isso que eu expliquei desse meu jeito de ser muito controlador, muito perfeccionista e prejudicava demais, então me ajudou demais saber qual que eram os meus sabotadores. Satisfação Garantida, né, do fundador da Zappos, porque também me mostrou muito sobre o lance de cultura, essas coisas, da importância disso como líder. O Scrum, porque me mostrou como conduzir algumas coisas com o time. Então, assim, não é um livro de liderança, mas é um livro que me deu ferramentas que me deixaram um líder melhor. Os 5 Desafios da Equipe. Esse livro é super fácil de ler, muito legal porque é prático. Então ele mostra sobre confiança, sobre um monte de coisa. E o melhor para mim, junto com Responsabilidade Extrema, é o Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. Não é um livro muito gostoso de ler, mas é um livro que mostra muito sobre a liderança, falando da parte hormonal, trazendo para a época da pré-história, como se formaram as primeiras tribos, liderança, é muito bom. Esse eu acho que é o melhor que eu li de liderança, junto com o Responsabilidade Extrema. São 2 completamente diferentes, né? Um é bem prático e o outro é muito mais teórico, mas, cara, os 2 juntos são sensacionais. Eu tenho um que eu gosto de liderança, que eu já li há muito tempo atrás, quero ler novamente, que é A Execução, do Rancharan. Esse é legal. Que Pipeline da liderança também. Que aí ele fala lá dentro, acho que são 7 princípios, 7 pilares do líder. O livro não é exatamente sobre isso, mas tem uma parte só sobre liderança. Porque ele fala que, uma das histórias lá, que quando o cara entrou na empresa, ele olhava para os líderes das áreas e sabia se aquela área ia performar ou não, baseado naquele líder. Então ele conseguia olhar e falar assim, essa área vai ser muito boa, essa área vai dar muito problema. E aí ele tinha os encontros e trabalhava os líderes das áreas, né? É lógico que um mundo corporativo, o nosso é menor, a gente tem execução junto, né? Eu sou líder, mas eu executo. Mas se você ler qualquer um desses livros ou ler todos eles, a sua chance... O Motivação 3.0 também, do Daniel Pink, é muito legal. É tem bom um pra TED entender, né, dele que fala... porque mostra o que motiva as pessoas, o que é muito interessante, vai ajudar bastante sobre... e também tem, né, o último aí, porque eu publiquei livros sobre liderança, gestão, mas tem tudo a ver, né? Tem também um vídeo sobre os livros de gestão, e lá tem os 12 elementos lá da gestão de excelência, que também é da Gallup, que é super famoso, e que esse mostra exatamente como o colaborador pensa, várias perguntas. Então, Motivação 3.0 e esse, junto com o do Rancharan também, acho que já tem livro suficiente para ler. Se você quer saber como desenvolver líderes, formar líderes para sua equipe, também criar processos e juntar tudo isso com estratégia de crescimento, lucro e faturamento para o seu negócio digital, procura saber sobre os nossos programas de mentoria, nosso programa de aceleração, que são voltados para você escalar com lucro através de equipes e processos no seu negócio digital. Estão todos na descrição aqui. Descrição, segue o Marcelo.Pinazza no Instagram. Pode me seguir também, Fred.Petrucci. Até o próximo Gestão Lucrativa.